dele, louvar e exaltar o nome dele, saber contar muitas vezes até os nossos irmãos, e isso aí é maravilhoso. Mas o que eu quero falar nessa noite é a respeito de fases, né, que nós passamos na nossa vida. Eu me lembro quando Israel nasceu, né, pequenininho, e eu com as minhas mãozinhas pequenininhas, né, pegava ele aqui, ó, juntava uma assim na outra, pegava ele aqui na minha mão. Eu disse, que fase boa, né? A gente pega a criança aqui na palma da mão, hoje para pegar tá complicado, viu, irmão? Você com uma patrozinha ali, meia folgada, mas para segurar na mão agora está travado, entendeu? Só segurar na mão mesmo e pronto, né? Mas são fases, né, que a gente vê que passam na nossa vida. Existem tantas fases que nós passamos, né, na nossa vida, né, que muitas vezes passa e a gente não percebe. Quando a gente vê, quando a gente vai observar, já passou e a gente não conseguiu muitas vezes nem aproveitar determinadas fases, né? E essas fases, irmãos, elas acontecem em muitas áreas deste mundo. Por exemplo, no reino animal, quando nasce um leão, né, o filhote de leões, né? Eu estava observando no Discovery. E eu observava que quando os filhotes de leões nasciam, né, que estavam lá, aí depois vinha um macho distante, né, para lutar com aquele macho que dominava aquele bando. E eu observava que a luta era feia, irmãos. E depois aquele macho pegava, que veio de outra região e dominou e conseguiu botar aquele macho que era dominante ali para correr, ele acaba pegando todos aqueles filhotes e matando. Porque ele quer agora só o filhote do sangue dele. Então é uma fase que acontece na vida até dos animais, né? E isso aí é incrível, irmãos. São várias fases que acontecem na nossa vida. A gente mesmo, um dia desse eu tinha 14, molecote, corria. Hoje se dá uma carreirinha, é complicado para a minha vida, entendeu? Hoje a gente já não corre mais como corria antigamente, entendeu? Então são fatos que a gente vai passando na nossa vida, que a gente olha para trás e a gente vê que às vezes até a gente não aproveitou o que deveria aproveitar. E isso não só acontece, irmãos, na nossa vida que somos cristãos, mas também acontece em muitas vidas de pessoas que estão aí fora. E as pessoas às vezes observam, eu poderia ter aproveitado mais, alguns para o mal, né? Alguns querem aproveitar as fases que acontecem na vida dele para o mal. Se eu fosse mais ligeiro, tinha namorado mais, tinha arranjado mais namorada. As meninas às vezes usam essa ideia, se eu tivesse usado na cabeça, fosse mais ligeiro, tinha namorado mais um pouquinho, para depois casar, tal, mas teria passado por aquela fase de boa. Tem pais que olham para o filho, tomara que esse, às vezes fala até, tomara que esse condenado passe logo por essa fase aí, ou fase ridícula, ou fase chata, está me dando um trabalho terrível. Tomara que já entenda as coisas, entenda a vida, saia dessa fase para me dar menos trabalho, não é verdade? E muitas coisas se passam na nossa mente, entendeu, irmãos? Com relação a determinadas situações ou fases que passamos na nossa vida. Isso aí nos preocupa, mas irmãos, eu me lembro que minha mãe dizia sempre uma coisa para mim, e isso aí nunca saiu da minha cabeça, do meu coração. Meu filho, tudo passa. Não importa o problema, irmão, não importa a dificuldade, não importa a situação que você passa, mas tudo vai passar. E eu ainda digo uma coisa para vocês, para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa fase vai passar para melhor, amém? Amém. Porque é para melhor, porque fiel, irmãos, é aquele que prometeu. A nossa leve e momentânea tribulação, ela está dizendo leve e momentânea, ou seja, ela é passageira, é só uma fase que a gente passa. E muitas vezes a gente quer desistir, porque aquela fase que nós estamos passando é tão complicada que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a frente, olha para trás e diz, e essa fase não vai passar nunca. Mas irmão, nós devemos nos apegar no Senhor. Eu li no Salmo aqui 51, a gente viu que Davi passou por uma fase complicada na sua vida, perigos de vida, a fase em que ele adulterou, ele pecou, ele matou, mas ele chegou no final e conseguiu, graças a Deus, reconhecer o seu pecado, se livrar daquela fase desgraçada na sua vida e confessar ao Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje nós iremos falar de um homem na Bíblia, irmãos, que ele passou por diversas fases. Foi o apóstolo Pedro. Quem não conhece, né? Aquele homem bruto, né? Parece um mãe Deus, né? Principalmente quando fica sério, né, irmãos?
Entendeu? O apóstolo Pedro, nós sabemos que ele passou por diversas fases na sua vida, fases que, graças a Deus, ajudaram, né, ele a crescer. E não só o apóstolo Pedro, mas muitos outros homens da Bíblia, eles passaram por dificuldades grandes, por fases, entendeu, que acabavam até prejudicando a sua vida, mas graças a Deus muitos deles deram a volta por cima. E é o que nós devemos fazer hoje, seguir aqueles exemplos, irmãos. Não importa a situação que você esteja passando, o importante é você, em nome de Jesus Cristo, dar a volta por cima, porque uma coisa é certa: o Senhor, Ele nos fez mais que vencedores, e nós devemos nos apegar nisso aí. Por que não? Não podemos desprezar, irmãos, as promessas de Deus para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias para dar início, lá em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias aí, para a gente adiantar o nosso lado, né? O título aqui fala vocação de discípulos. A vocação de discípulos. Sim, irmãos, o apóstolo Pedro, um homem, né, de vida difícil, um homem bruto, um homem ignorante, mas um homem que, ao mesmo tempo, Deus sabia que ele era uma potência e que ele tinha um potencial muito grande para a sua obra. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22, eu vou ler, os irmãos apenas vão acompanhar com a sua Bíblia e pode permanecer assentado, irmãos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus, né? Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra e no outro lado. E nós reconhecemos, ó Pai, aqui, diante de Ti, que nós não somos nada. Mas sabemos que o Senhor, ó Deus, nos selou com o Teu Espírito Santo. E nós pedimos a Ti, ó Senhor Espírito Santo, que tome a direção desse trabalho, porque não é nosso, é Teu, Pai. Nos use conforme o Teu querer. Fala, Pai, conforme a Tua vontade aos nossos corações. Confirma, ó Deus, a obra das Tuas mãos em nossas vidas. Seja com cada um dos Teus servos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, nós passamos por fases na nossa vida que são complicadas. O apóstolo Pedro, ele estava a pescar junto com seu irmão e recebeu um chamado do Senhor Jesus Cristo para seguir nessa obra. E o interessante que a gente vê aqui, que imediatamente, sem vacilar, sem fazer corpo duro ou corpo mole, automaticamente eles deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Ou seja, eles saíram daquela fase da pesca, de pescar peixe, para entrar numa fase a qual o Senhor determinou para eles, que era pescar homens, pescar almas perdidas, pescar pessoas que estão no mundo da perdição e trazer elas para o reino da luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, irmãos, ele foi um vocacionado para esta obra, para esse trabalho. Um homem, como eu falei, duro de coração, um homem, como eu falei, difícil de trabalhar, um homem, meus irmãos, que não era de fácil índole, um homem, irmãos, que não tinha pena de ninguém, um homem totalmente ignorante. Mas o que a gente vê de interessante é que Deus sabe como trabalhar na vida das pessoas.
Deus sabe como agir na vida dessas pessoas. E Deus começou ali a trabalhar com Pedro, irmãos, falando, instruindo, orientando, entendeu? Até chegar na situação em que Deus comissionou os 12 aí e anunciar a sua palavra, que nós encontramos aí lá em Mateus capítulo 10, onde Deus fala, dando a eles, melhor dizendo, autoridades para que eles pudessem expulsar demônios, curar os enfermos e pregar a palavra. E o que a gente vê de interessante é isso aí, irmãos, que apesar da situação do nosso irmão Pedro, apesar da fase em que ele se encontrava, o Senhor começou a trabalhar na sua vida. E o interessante é que nessa caminhada de Pedro, irmãos, ele passou por diversas fases. Mas eu escolhi algumas, como por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 20, onde Pedro entrou na fase da confissão. Ou seja, Pedro estava diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele é interrogado junto com os outros discípulos, onde Deus diz o seguinte: indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, vejam que confissão maravilhosa do apóstolo Pedro. Veja que declaração poderosa que ele fez ali. E a declaração dele, irmãos, não foi dada da parte de homem. Não foi homem que revelou a ele, mas quem revelou a ele foi o próprio Deus. Quem revelou a Pedro foi o próprio Deus. Então foi uma fase ali maravilhosa na vida de Pedro, na qual ele confessou ali: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas foi meu Pai que estás no céu. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós não fazemos confissões maravilhosas? Quantas vezes nas nossas vidas nós não fazemos confissões excepcionais? E quando menos espera, a gente dá para trás. Quando menos espera, a gente quebra, a gente derruba aquela confissão que nós fizemos, tanto diante dos homens, como principalmente diante de Deus. E a gente vê que o apóstolo Pedro, um homem impulsivo, um homem nervoso, mas ele queria estar em todas. E na hora H, quando Jesus fez esse questionamento, ele responde com toda a autoridade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam só, irmãos, que fase maravilhosa, que resposta maravilhosa do apóstolo Pedro diante daquela pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu observei de interessante, irmãos, que apesar de Pedro ter feito essa confissão, na mesma hora, não demorou muito tempo, lá no verso 21 e 23 do capítulo 16, a gente observa que Pedro, no mesmo instante, ele acabou sendo repreendido pelo Senhor Jesus Cristo pelo seguinte motivo. Observem. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então a gente vê uma coisa interessante. Na mesma hora, irmãos, que Pedro fez aquela confissão maravilhosa, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, no mesmo instante, ele está lá sendo usado pelo diabo. E dizendo: de modo nenhum, Senhor, o Senhor vai passar por essa fase. De modo nenhum, Senhor, vai acontecer isso contigo. E Deus, percebendo que já era o diabo ali usando Pedro, ele falou: arreda-te,
de Satanás está repreendido, porque era Satanás, irmãos, usando Pedro. Vejam só que fase difícil que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Como eu falei, nós fazemos muitas vezes confissões maravilhosas diante de Deus. As pessoas olham assim, olha como o irmão está ali, que bênção, o irmão está pregando, mas daqui a pouco nós fazemos ou entramos em fases que acabamos sendo reprovados, não só pelos nossos irmãos, mas também somos reprovados às vezes por nós mesmos e principalmente por Deus, que não se agrada de certa postura na nossa vida. Então Pedro fez uma confissão maravilhosa, fez, mas no mesmo instante Pedro acabou sendo repreendido pelo Senhor Jesus Cristo devido à situação em que ele se encontrou, dando lugar a Satanás para que ele entrasse na sua vida, usasse ele e fosse necessário que o Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, o repreendesse. A regra de Satanás. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque na nossa vida nós iremos passar por diversas fases. Enquanto vida, não adianta você correr para um lado para o outro, você vai passar por determinadas fases. Mas nós devemos e precisamos dar o melhor de nós para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Porque não fique pensando, porque o apóstolo Pedro caiu nessa situação, que nós também não estamos, sujeitos a cair nesse tipo de situação em nossas vidas. E continuando, irmãos, o apóstolo Pedro não passou só por essa fase boa, como essa fase difícil, mas ele também contemplou outra fase maravilhosa na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Monte da Transfiguração. Quem não lembra, né? Lá em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 8, quando Jesus separa 3 ali, leva lá para o monte e diante dele começa a se transfigurar. A gente vê que o rosto de Jesus parecia o sol, as suas vestes pareciam a luz, e aquilo foi diante dos 3, Pedro, Tiago e João. Uma maravilha. Veja só, outra fase maravilhosa na vida do apóstolo Pedro, vendo o Senhor da glória, vendo a transformação de Jesus Cristo, vendo a glória dele. Daqui a pouco aparece Moisés e Elias, e o lugar estava tão bom, a fase ali era tão boa, que Pedro falou o seguinte: Senhor, o negócio aqui está bom, viu? Vamos arrumar uma barraquinha aqui para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés, e por aqui mesmo a gente fica. Mas, irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que ela passa. Tem muitas situações na nossa vida que a gente queria que permanecesse e nunca passasse. Principalmente quando a gente está se dando bem com aquela situação. Principalmente quando a gente está vendo as coisas correndo do jeito que a gente quer. Quando a gente está vendo a coisa acontecer da forma agradável a nós, e que a gente acredita que está agradando a Deus. Quem quer sair de uma fase dessa? Ninguém. A gente quer que ela permaneça. A gente quer ver a coisa acontecer. Mas, irmãos, de repente aquela luz poderosa, aquela nuvem poderosa tomou conta daquele lugar, e aquela voz maravilhosa, que era a voz do nosso Deus Todo-Poderoso falando: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando eles ouviram aquilo, eles caíram com o rosto em terra. Daqui a pouco soube tudo. E aí Jesus chama eles para descer e não falar a ninguém. Então foi uma fase, outra fase maravilhosa na vida de Pedro, de Tiago e de João, ver a glória de Jesus, ver que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Irmãos, nós temos essa condição de passar por determinadas fases da nossa vida e precisamos, entendeu? Buscar mais o Senhor, estar mais na presença dEle, contemplar a glória dEle, e tudo isso aí nós só podemos fazer através do estudo da palavra, através da participação do trabalho do Senhor, através de abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa tomar a direção das nossas vidas. E eu duvido que você não possa ver a glória de Deus. Eu duvido, irmãos, porque Deus, Ele fala o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buscar-me-ei, me acharei, como me buscar de todo o vosso coração. E é impossível, irmão, você não buscar Deus de todo o vosso coração, para você não ver a glória dEle na sua vida, a manifestação dEle na sua vida, e você dizer: estou vivendo uma fase maravilhosa. Mas por quê? Porque eu me dispus, eu me coloquei na brecha, eu estou procurando buscar o Senhor. Vejam só a situação em como Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, ia tratando com Pedro daquela forma.
Deus ia tratando com Pedro, entendeu, irmãos? Ia trabalhando na vida dele. Não é porque ele errava que Jesus condenava ele, mas repreendia ele, procurando e vendo o melhor para ele, para que futuramente ele executasse o plano que Deus tinha determinado para ele, assim como trabalha nas nossas vidas, irmãos. Deus tem provado a gente, Deus tem permitido coisas acontecer na nossa vida, são fases que nós passamos, mas tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Quem não lembra de Jó? Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas passou por uma situação que muitas vezes nós ficamos até sem compreender. Mas como? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e passou por uma situação daquela, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a saúde, entendeu? Ainda teve a mulher para dar um apoio a ele: olha, lá do céu a Deus, já bata as botas. Ah, Jó, você é louca. Foi uma fase que Jó passou na vida dele, mas ele se entregou a ela, ele se deixou abater? Não. Jó queria saber o motivo pelo qual ele estava passando por aquela situação, e ele buscou a Deus, e Deus se revelou a ele, e se revelou de uma forma tal que a visão de Jó melhorou muito. Então Jó entrou numa fase melhor ainda da que ele tinha passado, porque tudo lhe foi restituído em dobro, irmãos. Então é dessa forma que Deus trabalha, procurando nos dar o melhor. Agora nós precisamos nos colocar na brecha. Amém? Amém. Irmãos, aí Pedro passa por outra fase difícil na vida dele. Está lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, onde Pedro, ele é avisado que ele vai negar Jesus. Vejam só que situação. Umas horas você passa por situações complicadas, outras horas você passa por situações boas, agradáveis. Dessa ninguém quer sair, mas da complicada a gente paga o preço para querer sair. A gente quer sair a todo custo. Mas vejam só o que aconteceu com Pedro lá em Mateus capítulo 26, do 31 ao 35, onde diz: Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vejam, irmãos, a situação de Pedro agora, a fase complicada na vida de Pedro. E Pedro firme. Mas não, porque na hora que o negócio está bom, eu estou aqui, eu morro pelo Evangelho, eu faço qualquer negócio, o cara aponta o arma lá e eu aqui, ó. Saída de emergência. Mas quem vai ficar na frente do negócio? Não é verdade? Saída de emergência. E Pedro ali de boa, diante de Jesus, dos discípulos, nenhuma coisa apertando ele do lado, porque, irmãos, uma coisa é quando a coisa está dando certo, outra coisa é quando você sofre pressão. Aí muda-se a história. Aí vai saber quem verdadeiro é crente e quem não é. Quem verdadeiro serve a Deus e quem não serve. Na hora da pressão é que a gente vê isso aí. Então Pedro aqui falou: não, Senhor, não vou te negar não. Nós vamos morrer juntos, mas eu não nego o Senhor. Eu estou aqui firme, eu sei o que eu quero, eu sei o meu propósito, eu sei o meu plano. O Senhor me chamou e eu vou com o Senhor até o fim, porque eu sei que tu és o Filho de Deus. Ele já tinha feito uma confissão maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha visto Jesus se transfigurar, então ele estava esperando o quê? Alguma coisa ruim? Alguma coisa de mal acontecer na sua vida? Nada disso. Ele disse: oxe, a fase ali para mim é toda boa, vai dar tudo certo, o Senhor está comigo, ele curou enfermos, ele fez isso, fez aquilo outro, e eu vou me preocupar com o quê? Vai dar tudo certo. Mas, irmãos, a coisa não funciona dessa forma. Como eu falei, no mundo tereis, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam só a situação de Pedro e a fase em que ele se encontrava. No verso 69, do capítulo 26, verso 69 a 74, nós vamos ver como Pedro reagiu diante da pressão. Diz o seguinte: ora,
estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Irmãos, passamos fases na nossa vida, mas é necessário a gente colocar diante do Senhor. E nunca querer nos gloriar de alguma coisa, porque nós diante de Deus não somos nada. Somos apenas pó e cinza, fracos e frágeis. Mas você quer ser alguma coisa? Tema a Deus e se desvie do mal. Mesmo assim, você não está longe de passar por tribulação, por dificuldade, por aflição, porque o maior exemplo, um dos maiores exemplos que a gente vê na Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vejam só, Pedro, quando passou por essa situação, por essa fase, na hora que a pressão chegou em cima de Pedro, ele chegou a negar Jesus Cristo com juramento. Quantas vezes nós não fazemos isso aí? Mas eu nunca jurei negando a Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós negamos a Jesus Cristo com as nossas obras. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: tem muita gente que confessa que conhece a Deus, mas com as suas obras o negam, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então confessar é fácil quando a situação está dando certo, mas na hora da pressão muitos saltam fora. Muitos, na hora que verem os amigos, entendeu? Eu não quero fazer guerra com meu amigo, eu não quero que o meu amigo fique com raiva de mim. Então vê às vezes até a pessoa fazendo coisas erradas, vê até o irmão cometendo coisas erradas e não tem coragem de dizer a verdade na cara do irmão. Mas nós, irmãos, não devemos agir dessa forma não, porque isso aí é um meio também de negar o Senhor Jesus Cristo. Porque nós não negamos o Senhor Jesus Cristo só quando nós falamos: olha, eu não conheço esse homem. Não, muitas obras da gente, muitas maneiras de nós nos comportarmos, principalmente quando nós não somos o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, são meios e maneiras que nós negamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa é certa: de tudo isso que nós fizermos ou deixarmos de fazer, nós vamos dar conta. Em que fase você se encontra na sua vida, meu irmão? Qual é a fase que está a sua vida? Você tem confessado a Jesus Cristo, mas também tem negado? Você tem sido repreendido por Ele? Porque tem muitas pessoas que quando é repreendido, às vezes escuta a palavra, Deus está falando no coração dele, ele endurece a servir dele. O coração fica totalmente petrificado. Ele não aceita nenhuma palavra, porque o coração dele está voltado para o mundo e não para Deus. Ele não está sensível à palavra de Deus. Qual a fase que você se encontra na sua vida? Você já parou para perguntar para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, em que fase eu estou na minha vida? Estou na fase que eu estou glorificando, exaltando o seu nome, engrandecendo o seu nome? Ou estou na fase aqui que Pedro se encontra, negando o seu nome, dizendo que não te conheço, ou negando falar do seu amor para aqueles que estão se perdendo e indo para o inferno? Irmãos, nós iremos passar por diversas fases na nossa vida, porque enquanto vida vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter dificuldade, e tudo isso aí para se saber quem serve e quem não serve a Deus. Agora tem que ir lá você está. Sim, meus amados irmãos, nessa fase aqui Pedro negou a Jesus Cristo, negou com juramento, negou praguejando, entendeu? E automaticamente ele viu o galo cantar. Automaticamente ele viu o galo cantar, e aí ele se lembra que Jesus Cristo falou para ele: olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. Mas, irmãos, o que eu vejo de interessante aqui é que no verso 75 do capítulo 25,
26, a gente vê que, apesar de Pedro ter negado a Jesus Cristo, o texto diz bem assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim e saindo dali, chorou amargamente. Outra fase que Pedro passou na vida dele, ele chorou amargamente. Por quê? Porque negou o autor da vida. Porque negou o autor e consumador da fé dele. Porque negou o Senhor e Salvador da sua vida. Porque negou a fonte da vida, a água da vida. Porque negou o caminho, a verdade e a vida. Porque negou a ressurreição e a vida. Por isso, Pedro chorou amargamente. Mas aquele choro de Pedro, irmão, não foi para o mal. Aquele choro de Pedro, amargo, foi para a própria saúde dele. Porque naquele choro, Pedro se arrependeu. Pedro ali se converteu. Pedro ali viu o mal que ele cometeu. E ali ele voltou o coração dele para o Senhor. Ele não fez igual a Judas, irmãos, que além de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, né, porque era um homem que era egoísta, que era avarento, que era ganancioso, ele ainda, em vez de se arrepender do íntimo do seu coração, ele foi e tirou a própria vida dele. Mas Pedro não. Eu dou glória a Deus porque Pedro é um grande exemplo para a gente. Porque Pedro, ele entrou na fase do arrependimento. Chorou amargamente. Muitas vezes é necessário a gente chorar na presença do Senhor. Muitas vezes é necessário, irmãos, a gente chorar até pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, que estão passando por aflições, que estão passando por perseguições. Às vezes eu faço a comparação na minha vida da seguinte forma. Tem o meu menino ali, o Israel, e às vezes eu penso: meu irmão, se meu filho estivesse passando por uma situação que fulano está passando, irmãos, eu tenho certeza que eu ia acordar, não importava o horário para mim. Eu ia chorar pelo meu filho, eu ia botar a cara no pó pelo meu filho. E por que não boto pelos outros irmãos daqui da igreja? Porque a família espiritual, ela é muito mais importante, eu digo aqui com toda a veemência, do que a família carnal. Ela é, porque a Bíblia diz que nós devemos ajudar em primeiro lugar quem é? Os domésticos na fé. Está entendendo, irmãos? Não desprezar com certeza os outros. Não estou falando que nós devemos desprezar. Mas, irmãos, nós precisamos ter isso em nossos corações e aprender a valorizar uns aos outros. Então Pedro, voltando a Pedro, ele chorou amargamente. Um choro de arrependimento. Um choro, entendeu? Que eu imagino que não passou na cabeça daquele homem. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? E o interessante, irmãos, é que depois que Jesus foi crucificado e que ele ressuscitou e que foi encontrado pelas mulheres que eram fiéis a ele, as Marias, né? Elas disseram: fala aos discípulos e a Pedro. E a Pedro, porque a fase que Pedro estava passando era difícil. Pedro negou a Jesus Cristo. Foi complicada aquela situação dele, né? Ele poderia até estar desacreditado, entendeu? Mas com certeza ele lembrava de muitas coisas que o Senhor falou para ele, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não volta vazia, mas ela faz o que agrada a Deus. E isso é maravilhoso demais, porque não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, irmãos, Pedro recebeu o recado, foi lá e viu que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado. Então, irmãos, nós passamos por fases nessa vida e iremos passar por situações nessa vida, mas nós não devemos desanimar, porque nós não somos daquelas pessoas, entendeu, que retrocedem para a perdição da alma. Não, nós somos daquele que prossegue, né, para a salvação do Espírito. Está entendendo, irmãos? Por isso nós devemos agir dessa forma. Vamos conversar com o homem aí, o homem aí. Entendeu? Então, irmãos, nós somos daqueles, na verdade, que não retrocedemos para a perdição da alma. Nós somos daqueles que prosseguimos para a conservação do Espírito. Então, irmãos, você vai passar por fases difíceis na sua vida, entendeu? Mas não importa a situação que você passar, o importante é que você faça como Pedro, se arrependa, chore na presença do Senhor Jesus Cristo e diga: olha, Senhor, eu pequei, eu cometi um pecado, entendeu? Mas eu me arrependo, eu estou aqui, Senhor, como o salmista Davi fez lá no Salmo 51.
confessei, Senhor, a minha culpa diante de Ti, e ele tornou a receber do Senhor a alegria da salvação e voltou àquela fase que ele tinha antigamente, que era o quê? De ter a alegria da salvação, de ter o consolo do Espírito Santo no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Então, glória a Deus. Irmãos, não importa a fase que você passa na sua vida, o importante é você crer, é você acreditar que tudo passa. A nossa leve e momentânea tribulação, ela é leve e momentânea, então ela há de passar, entendeu? Ela há de passar na nossa vida, e Deus há de dar momentos em nossas vidas gloriosos, porque Ele é Deus e Ele está no controle de toda e qualquer situação, porque o nosso Deus, Ele é soberano, e eu dou glória a Deus por isso. Amém? Amém. E eu gostaria de saber se há alguma pessoa aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que tome essa decisão nesse momento. Eu aceito. Amém.